Devo comprar o Adobe Premiere ou devo craquear? É a primeira pergunta que eu sei que você faz. Eu também me fiz essa pergunta quando eu comecei. Quais são os pré-requisitos mínimos? Qual é a configuração mínima que eu tenho que ter no meu computador para baixar o Adobe Premiere? Então a primeira coisa é a questão de valores. Como assim, Tati? Às vezes a gente acha que é muito caro para comprar, pagar a licença mensal do Adobe Premiere. Quando você coloca algo craqueado, às vezes ele pode dar algum probleminha no render, ele pode cair de repente. Quando eu comecei a ganhar os meus primeiros trabalhos, os meus primeiros jobs, eu já comprei a licença paga, eu pago todo mês. Então eu vou dar aqui uma dica para vocês pagarem um menor preço, tá bom? Então vamos lá. Tô aqui na guia anônima, vou entrar no Google, procurar o site da Adobe. Legal, você tem a avaliação gratuita por 7 dias, todo mundo sabe disso, né? Quando você entra no site da Adobe, você já vê essa informação: pessoas físicas, estudantes e professores e empresas. Você clica em estudantes e professores e você tem mais de 60% de desconto. Atualmente é esse pacote que eu pago por mês, R$ 86. Na verdade, minto. No primeiro ano é 86 e a partir do primeiro ano depois você paga R$ 124. É esse valor que você vai pagar no primeiro ano, R$ 86 por mês. O que você vai ter direito dentro desse pacote, tá? Por R$ 86. Você vai ter direito a baixar todos os softwares. Hoje, atualmente, o que eu utilizo? Eu utilizo aqui o Premiere Pro, o After Effects, o Photoshop e o Illustrator. Esses são os principais programas que eu já sei mexer, não profundamente, mas que eu utilizo. E por que é bom ter o software original? Por conta das atualizações. E para quem não sabe, você tem a possibilidade de ativar 2 máquinas. Então, se de repente você tem um amigo editor, você pode compartilhar com ele a outra licença. Dá para você utilizar na sua máquina e em outra máquina, tá bom? Hoje, atualmente, eu só utilizo na minha máquina, mas eu tenho um Note. E eu já cheguei a instalar no meu Note, mas desinstalei porque meu Note ele não é Note para trabalhar. Gente, vamos lá. Esses daqui são os requisitos para utilizar o Adobe Premiere, do próprio site aí da Adobe. O processador Intel a partir da 6ª geração ou AMD equivalente, né? Que são as configurações mínimas. Ali Windows 10... beleza, a partir de 8 GB de RAM, o mínimo, mas tá, o recomendado é o que? 16 RAM para mídias HD e 32 GB, né, para mídias 4K ou superiores. A GPU tá aqui, ó, 2 GB de GPU, mas as recomendadas são 4 GB em disco rígido, 8 GB de espaço disponível para instalação, e também é necessário você ter um pouco mais de espaço. E aqui tá falando sobre o SSD interno. O que hoje eu trabalho? Eu tenho um SSD de 1 GB, um SSD de 250 e os meus HDs. Quando eu quero trabalhar com a mídia, editar, eu trabalho com ela rodando dentro do SSD, porque ele roda mais rápido. Tá aqui falando da resolução do monitor, placa de som normal, placa de armazenamento de rede, enfim. Isso não simboliza que quando eu comecei com essa configuração. Muito pelo contrário, a configuração que eu tinha aqui era ruim. Era ruim não, era abaixo disso daqui. E se você perguntar, Tati, qual que é a tua configuração hoje? Hoje eu tenho um i7 4ª geração, ou seja, não é dos últimos. Eu tenho uma placa de vídeo, tá? Vamos falar da minha memória, 16 de RAM, é isso que eu tenho, mas eu edito mídia 4K, era para eu ter isso, certo? Eu não tenho. E eu tenho uma placa de vídeo de 6 GB. Ok? O SSD, como eu já falei para vocês. O que acontece? Significa que você não pode instalar se você estiver abaixo disso daqui? Não significa isso. Significa que para você vai trabalhar de maneira mais lenta. Foi exatamente quando eu comecei aqui, tá bom? Ele não tá falando não baixe
Ele tá falando o mínimo para ele rodar de uma maneira melhor, entende? Então, se você quer começar a aprender Adobe Premiere, eu aconselho, eu gosto da Adobe, principalmente agora que tem bastante template ali pro próprio Premiere, então eu curto bastante. Agora vai de você. Agora, quanto ao comprar, foi o que eu falei para vocês. Eu prefiro comprar porque eu tenho as atualizações, né? E tem os outros programas também que eu utilizo. Então, para mim, hoje é algo que eu recomendo, tá bom? Então é isso, deixem dúvidas aí embaixo. Eu fico por aqui, um grande beijo e fui!